Irmãos, agora nesse momento nós vamos estar meditando na palavra do nosso Deus. Mas antes eu quero pedir a todos vocês, até aqueles que assistem, que vocês se inscrevam no canal da Igreja Evangélica Nova Canela. Tem esse símbolo aqui. E sempre, irmãos, depois aqui é colocada também a mensagem. Você vai lá, dê o seu like, dê um joinha, aperte o sininho, se inscreva. Também tem no Instagram. E você possa também mandar para outros. Também é um meio de falar do amor do nosso Deus. Quero que os irmãos abram a Bíblia. Evangelho de Mateus. Não, Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 8, versículo 41. Versículo 40 em diante, André. Vamos falar sobre Jairo. Lucas, capítulo 8, versículo 40, nos diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam, e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. O versículo 56, André. Então, irmãos, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Irmãos, nós vemos aqui um dos trechos mais, podemos dizer assim, tremendo
porque fala da vida de um homem por nome Jairo, príncipe da sinagoga, religioso todo. O que Deus vai falar conosco aqui nessa noite, irmãos, é a respeito disso. Quantas vezes nós, irmãos, começamos por nos tornarmos religiosos, por sermos praticantes, por ajudarmos na obra de Deus, por estarmos sempre presentes ali, cuidando dos afazeres da igreja. Jairo era esse. Ele estava sempre cuidando ali da sinagoga, resolvendo problemas. Eles estavam, eu tenho certeza que Jairo havia participado muitas vezes da reunião entre eles, a respeito desse homem, Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que ele era até um daqueles que disse: não vamos nos preocupar, porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Eu tenho certeza que Jairo era um daqueles que estava ali sempre inspecionando, mandava ali infiltrados no meio das mensagens de Jesus, para poder estar escutando e vendo o que ele estava falando. Mas ele também pôde estar presente em muitas reuniões. Ele pôde sempre estar ali também ouvindo falar de Jesus. E aquilo começou a prestar atenção e ele vê que Jesus fazia milagres. O que Deus quer falar, irmãos, é isso aqui. É importante nós estarmos presentes nos cultos. Jairo, irmãos, ele obteve um milagre mais à frente, porque ele começou, irmão, mesmo até sem querer. Ele começou a frequentar, ou até estudar, a ver os passos de Jesus. E isso é muito importante, porque ali ele começou a ver a diferença de um Jesus que não era um dogma, que não era uma religião, de um Jesus que era o Emanuel, o Deus conosco. Nessa noite, em nome de Jesus, nós precisamos entender que a religião, irmãos, não faz nada para nós. Ela traz sim confusão. A religião, ela matou Jesus. A religião, irmãos, ela começa a trazer questões. Imagine, Jairo, para eu te sirvo. Eu dedico a minha vida a esta obra, a essa sinagoga. Eu sempre dando bom exemplo. Eu sempre obedecendo o estatuto, as normas da sinagoga. Sempre observando e guardando muito bem a lei de Moisés. Por que me aconteceu isso? Agora está a minha filha, agora aí, apenas 12 anos, à beira da morte. A religião faz isso, irmãos. Pode ver quantas vezes já fui em funerais e de repente olho e vejo o pai e a mãe, que é normal, né? De repente ver um filho sendo sepultado, isso não há. Pelo amor, é dor terrível. Mas quantas vezes delas, ou dele faz, aonde estava Deus? Cadê Deus? Porque daí ele mesmo, eu fiz tanto para ti e onde o Senhor estava. A religião só levanta questionamento, irmãos. Mas essa noite, o que Deus quer falar conosco aqui, irmãos, que Ele quer tirar essa religiosidade, porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E para se ter intimidade com Jesus, você precisa conversar com Ele, você precisa falar com Ele, orar, você precisa estar presente aonde Jesus está, para que você possa começar a conhecê-lo melhor. Eu amo que tudo que aconteceu com Jó no final, ele disse: Senhor, eu já te amava, eu já te adorava, eu já te servia, eu era fiel a ti, mas eu posso dizer, Senhor, depois de tudo o que me aconteceu, quantas coisas eu só conhecia a ti de ouvir falar,
mas hoje eu conheço a Ti, pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez na minha vida. A religião só mostra a você dos afazeres e de quem realmente o que Jesus fez e o que Jesus faz. Mas você ter intimidade com Ele, é você falar, eu quero estar aonde Jesus está. Nós vemos aqui, irmãos, que a religião naquele momento não serviu para nada. A religião, irmãos, toda a dedicação de Jairo não serviu para nada. A sua filha agora estava à beira da morte. Agora o que eu acho mais tremendo e maravilhoso, irmãos, é que mediante essa dificuldade, ele se despiu do seu orgulho. Ele se despiu da sua capa de religiosidade. Ele se despiu, eu sou príncipe em sinagoga, não tem importância aqui para mim, nada serve. Mediante o que está acontecendo na minha casa. O que eu acho mais lindo, irmãos, é quando um homem realmente resolve entender e compreender que tudo que ele soube até aquele momento não serviu para nada, e ele vai até o encontro de Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, e a todos que estão ouvindo, eu peço a você, não é a sua religião, não é o seu esforço, não é aquilo que você sabe sobre Deus, você precisa realmente se render a quem realmente tem poder de mudar e transformar a sua vida. Para Jairo fazer aquilo, irmãos, eu tenho certeza que quantas vezes ele estava presente quando Jesus libertava cativos e oprimidos de Satanás. Eu tenho certeza que Jairo estava presente quando Jesus realmente curou aquele coxo, deu vista àquele cego. Por isso a importância de estar nos cultos, irmãos. Por isso a importância de estar meditando nos milagres que Jesus fez e ainda faz. Olha que Jairo, então, irmãos, ele começou a colocar na balança. E agora? Quantas vezes nos reunimos para procurar uma ocasião contra esse homem Jesus? Eu sou um dos príncipes. Quantas vezes até assinei e mandei alguns estarem ali presentes, infiltrados. O que eu faço agora? De repente eu vou perder o meu cargo, vou perder o meu respeito, vão me tirar da posição de príncipe da sinagoga, porque vão estar indo atrás desse homem chamado Jesus, que tem combatido contra a nossa religião, que tem chamado os nossos sacerdotes de sepulcros caiados, que só são bonitos por fora, mas dentro tem morte. Com o que eles vão dizer? Porque agora vão ir ao encontro de Jesus. Sabe o que Jairo fez? Eu não quero nem saber o que vão dizer, o que vão falar, o que os meus pais vão também dizer. Escute, você nasceu nessa religião. Eu quero dizer nessa noite que Jesus tem poder, e quando você realmente entende isso, você deixa tudo e vai até aquele que tem poder para resolver. Eu fico triste porque tem pessoas, irmãos, que mesmo mediante uma situação dessa, não se rende a Jesus. Aí, não estaríamos falando de Jairo. Aí nós não estaríamos falando que nessa menina, Deus deu vida a ela. Muitas coisas não acontecem na vida de muitas famílias, porque não querem se despir do orgulho, não querem deixar alguns cargos, não querem se humilhar diante de Jesus. Aí o milagre não acontece. A hora que Jairo, irmãos, tomou essa decisão, eu vou até Jesus. Nessa noite, que você possa, você que está passando por um grande problema, uma dificuldade, você possa, eu vou até Jesus, porque Jesus vai resolver o meu problema. Irmãos, Jairo foi com tanta certeza que ele olhou para toda a sua posição e falou, não tem problema,
Eu quero um milagre na minha casa. Eu quero um milagre na minha vida. Em nome de Jesus, nessa noite, irmãos, que o Senhor tire de nós a religiosidade. É tempo novamente de ver milagres em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, dentro da igreja, na escola, onde trabalhamos, no nosso bairro, irmãos. Jairo, enquanto vivia só a sua religiosidade, irmãos, a enfermidade estava levando embora aquilo que ele tinha de mais precioso. Em nome de Jesus, nesta noite, que eu e você possamos novamente a ter intimidade com Jesus, a poder falar com Ele novamente, a poder realmente encontrá-lo e falar: Senhor, Tu és tudo para mim. É interessante, irmãos, que Jesus sabia quem era Jairo. E a hora que Jairo chegou até onde Jesus estava, ministrando a palavra, Jairo se humilhou e falou: Senhor, eu imploro que venha até na minha casa. Olha, lembrando de Ló, irmãos, quando realmente Abraão intercedeu, aí Deus mandou 2 homens, eram anjos no estilo de homens, que fossem avisar Ló da destruição. E aí Ló pediu para que eles entrassem. Eles não estavam querendo entrar dentro da casa de Ló. Ele teve que insistir. Sabe o que isso nos fala, irmãos, e nos mostra? Que realmente nós não somos dignos realmente de Jesus, enviado de Deus, poder entrar dentro da nossa casa. Mas quando realmente nos humilhamos, Senhor, vem fazer morada em mim. Venha, Senhor, com poder e autoridade. Venha libertar a minha casa, Senhor. Jairo chegou dessa maneira implorando: Senhor, venha até a minha casa. Eu imploro, eu insisto, venha até a minha casa. Jesus falou: vamos, irmão. E aí que eu acho mais tremendo, né, irmãos? Para que o milagre acontecesse realmente dentro do lar de Jairo, ele precisava ter fé. E a fé vem pelo quê, irmãos? Ouvir a palavra de Deus. Na sua ida até a casa de Jairo, Jairo acho que estava até andando com mais pressa: venha, venha. De repente, dentro da multidão, o que acontece? Uma mulher vem e toca na orla. Imagine como é que Jairo ficou. Jairo que olhava para o templo e falava: puxa vida, bem agora. Mas mal sabia ele que ele precisava que a sua fé fosse alimentada, que ele pudesse entender e compreender que quem acabou de tocar nele, ele sabia quem era. Porque ele sentiu sair virtude, ele sentiu sair poder nele. Jesus estava ali naquele culto bem rápido, mostrando para Jairo: é para você ver isso aqui. É importante você ver o que vai acontecer aqui, para que a sua fé seja alimentada. A hora que Jesus parou, alguém me tocou, até os apóstolos perguntaram: Senhor, todo mundo está apertando, todo mundo está tocando, mas Jesus falou: não, alguém me tocou diferente. Eu senti sair virtude de mim. Era Jesus falando para a multidão e também para Jairo: Jairo, se você quer milagre na minha vida, você tem que ser diferente. Se você quer milagre na minha vida, você tem que me tocar de uma maneira diferente. Como é que aquela mulher tocou? Não sou digna, pois ela tinha um fluxo de sangue, irmãos. E segundo a lei de Moisés, a mulher, quando ela estava ali no período de menstruação, ela tinha que ser separada. Ela não podia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse se tornava imundo.
E ela então estava com aquele fluxo de sangue, já tempo. Então ela era separada do seu marido, separada de dentro da sua casa, da sua família. Ali na própria sociedade, se soubesse que ela estava, por isso que ela veio se arrastando ali, ela se escondeu, porque ela falou: escute, aí está a oportunidade, se eu somente tocar nas orlas desse homem, eu vou ser curado. E ela foi, enfrentou a multidão, e tocou, e saiu virtude. Não pense que o muito saber, não pense que muita religiosidade vai fazer você alcançar algum milagre de Jesus. Não fique pensando você que por ter a carteirinha, ou ser batizado, ou estar presente em todos os cultos, você vai alcançar milagres de Jesus. Só alcança milagres de Jesus quem primeiramente reconhece quem sou. Eu sou miserável, eu não sou ninguém, eu sou pecador, eu não mereço, Pai. Mas eu sei quem tu és. Essa é a diferença. Lembra que eu falei daqueles religiosos que de repente falaram: onde estava Deus? Porque ele estava se achando bom. Nunca você vai adquirir alguma coisa de Deus desta maneira. É na mesma hora você fala: Senhor, nada sou. Eu sei que tudo que está acontecendo é o que eu mereço, mas eu sei quem tu és. Tu és um Deus de bondade, tu és um Deus de misericórdia. Aí você fala até mais assim: eu sei na tua palavra que um coração contrito e quebrantado, o Senhor se derrete. E é verdade. Quantas vezes eu já vi até pregadores: ei, na hora da sua petição, você tem que pegar, tipo, colocar Deus na parede e reivindicar tudo que você tem feito. Não. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é o que nós merecemos, porque somos maus, vivemos num mundo de pecado. Ontem mesmo eu fui realizar um casamento, foi uma vez, e daí eu pude ver alguns ali, começamos a conversar, falar, e ele falou assim: olha, eu já fui em tudo quanto é tipo de igreja que você imaginar, desde Universal, congregação, assembleia, isso, aquilo. O lugar que eu mais gostei foi na Umbanda. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, não? Sabe por que você gostou? Porque sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Não, porque lá ele revelou, ele revela mesmo. Ele mesmo coloca a enfermidade, ele mesmo tira. Ele mesmo. Você vai acontecer, pode ficar tranquilo, que depois ele vai botar um tropeço você amanhã, para mostrar que ele é, porque ele é o pai da mentira. A Bíblia diz bem claro: o homem, por ser duro no seu coração, Deus os entregou a mentira, porque amam mais a mentira do que a verdade. E aí ele ficou meio assim. Eu falei: pois é, nós temos que crer, mas a Bíblia, eu não creio ela por todo. Aí está o seu problema. Tudo que está escrito aqui, eu sei que é a palavra de Deus, é eu que tenho que me enquadrar a ela. Porque o nosso Deus não é filho do homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Tudo que Deus fala acontece. E aí ele ficou meio assim. Eu só falei assim para ele: escute, eu não estou criticando a religião, eu só estou falando que ela mata Jesus, ela tira Jesus, é o que a religião faz. Aí eu falei para ele: vá ao encontro de Jesus. Por isso que eu estou pregando sobre isso. Faça como Jairo. Chega. A religião está falando isso, está falando isso. Eu vou ao encontro de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Aquela mulher saiu com o propósito: hoje eu vou até esse Jesus. Porque ela chegou falando assim: eu já perdi tudo que eu tinha,
já gastei tudo o dinheiro, já fui tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de médico, agora resta esse homem Jesus, eu tenho visto e ouvido falar que ele faz milagres, pois eu vou até ele. E ela foi, enfrentou a multidão, enfrentou o seu orgulho, mas tocou com quem dizendo: Senhor, eu não sou digna, mas eu sei que tu tens poder. Jairo desesperado, porque Jesus parou. Daqui a pouco chega com a notícia: Jairo, a sua filha já morreu. Ele não precisa mais vir até a tua casa. Jesus ouvindo, não falou com aqueles que trouxeram a notícia. Então somente olhou para Jairo e disse: Jairo, tão somente creia. Nós precisamos entender isso. Quantas vezes nós damos mais ouvido ao que o TikTok fala, o que algum amigo no WhatsApp fala, o que aquela revista fala, o que aquele livro fala, do que Jesus está falando aqui nesta noite. Jesus está falando aqui bem para Jairo, o que falar, qual foi a notícia que está no... Creia tão somente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Jairo, se você realmente veio até mim, sabendo que eu tenho poder, não dê ouvido ao que estão falando. E Jairo, então, aí Jesus continuou com aquela mulher. Aí Jesus falando: Jairo, somente observe. E aí, filho? A mulher aparece: fui eu quem te tocou. Aí ela contou tudo o que ela era. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Não é a tua religião, é a tua fé, em que tão somente tocasse na minha orla, você seria curado. Você está curada. E daí Jairo já olhou aqui. Está vendo? É bom estar nos cultos. Aí Jesus olhou para Jairo: vamos, Jairo. Vamos, porque a sua filha não está morta. Ela só dorme. Alguns começaram ali, como a Bíblia fala, a dar risada. Começaram a zombar. Sabe o que Jesus fez? Ele tinha 12 apóstolos, mas 3 eram os mais chegados: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam no dia de semana, aqueles que subiu no Monte da Transfiguração, eram os 3 mais chegados. Tanto é que eles foram as colunas da igreja primitiva. Pedro, Tiago, João teve a revelação do Apocalipse. Na hora que chegou lá, Jesus olhou para aqueles que estavam dando risada. Jesus falou: Jairo, nenhum deles vai entrar, porque não tem fé, porque acham que eu não tenho poder. Pedro, Tiago e João, vamos, pai e mãe. Ele fechou a porta. Jesus só olhou para a menina e disse: a ti, menina, te digo, levanta. E o fogo de vida voltou sobre aquela menina. Nessa noite, em nome de Jesus, não sei como está a tua casa, não sei como estão os seus filhos, não sei como está o seu casamento, mas até quando você vai ficar ouvindo risadinhas? Até quando você vai ficar escutando religiosidade? Até quando você vai ficar sentada nessa cadeira de príncipe religioso? Nessa noite, creia que Jesus está falando: creia, tão somente creia. Me leve até a tua casa, me leve até onde está realmente aquilo que está fazendo você sofrer.
Olha o que Jesus está falando aqui, irmão. Quantas vezes levamos tantas e tantas e tantas pessoas para dentro de casa e não levamos aquele que tem poder de resolver o problema. E esse homem é Jesus. A hora que Jesus entrou, irmãos, Jesus acho que olha para Jairo. Está vendo, Jairo? Eu sou o Emanuel, o Deus conosco. O Deus presente, o dono da vida. Há alguma coisa impossível? Sabe por que desse milagre, Jairo? Porque você deixou a religiosidade. Porque você deixou a capa do orgulho. Porque você deixou de ser soberbo. Você tão somente crê que eu sou enviado de Deus. E que Deus me ungiu com o Espírito Santo, com virtude e com poder, para libertar os cativos e oprimidos de Satanás, dar vista a cegos, curar enfermos e pregar o evangelho aos pobres, para que sejam ricos para com Deus. Jairo, tudo isso está acontecendo porque você tirou a religiosidade e me convidou para entrar dentro da sua casa. Quer milagre, meu irmão? Não cabe a religiosidade de Jesus. Jesus tem que ser o centro. Quer que o Senhor ressuscite relacionamento? Quer que o Senhor traga de volta seus filhos que de repente estão nas drogas? Ei, tira a religião e fala assim: Jesus, entra na minha casa. Outra coisa importante: tire os incrédulos, tire aqueles que não creem em Jesus. Nós precisamos estar, irmãos, como Jairo no meio de Jesus, curando a mulher, dando vista a cegos, porque nós vamos nos fortalecendo sabendo que só Ele é Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus nesta noite. Convide Jesus para entrar na tua casa agora.